Boa noite a todos. Vamos começar mais um Hellfire Club. E tá desabando o mundo, caiu agora lá fora. Vamos ficar de olho aí para possíveis surpresas no meio do caminho. Lembrando que esse mês a gente termina no Colégio Invisível o nosso papo de satanismo. E hoje vocês vão ter o prazer de não só ficar me ouvindo, a gente vai bater um papo com o André. Espero que o barulho da chuva não esteja atrapalhando aí vocês. Ah, perfeito, então. Dá nem pra ouvir, cara. Então, vamos começar. André Correia, se apresente, faça um pequeno currículo para a gente. O currículo é pequeno mesmo. Opa! Sou praticante de bruxaria, ah, desde que eu me conheço por gente, né? Fui quase convidado a me retirar da primeira comunhão por levar o São Cipriano para catequese. Sou psicólogo clínico há 20 anos. Participo do projeto Mayhem, do Boteco dos Illuminates, e fui palhaço de hospital por 18 anos. Opa! Eu fui palhaço de hospital por 18 anos. Eu comecei muito novo. Olha, né, saindo de uma depressão, eu acabei conhecendo o trabalho do Pat Adams. Aí eu entrei em contato com o filme. Uhum, Por conta do filme, eu fui atrás de estudar a palhaçaria, porque eu sabia que tinha alguma coisa ali por trás. Entrei em contato com os Doutores da Alegria logo no começo do projeto. Eles falaram, cara, aqui todo mundo é profissional, você tem que estudar palhaçaria para trabalhar aqui. E eu falei, estudar palhaçaria até que ponto, né? Como que se forma um palhaço? uhum, E com 15 para 16 anos eu não fazia ideia de como fazer aquilo. Meu pai é projetista, desenhista projetista na Mercedes-Benz, e ele queria que eu fosse desenhista mecânico, eu queria ser palhaço já. E eu encontrei um meio do caminho ali que, que era aceitável por ele e que eu acreditei que seria útil para o trabalho de palhaço. Eu fui estudar psicologia. A psicologia vai uhum, me dar suporte de alguma forma para o palhaço dentro do hospital. E aí eu entrei na faculdade primeiro semestre já com essa ideia. Conheci outro cara lá que também tinha um projeto social, a gente juntou as duas coisas. Ele queria levar doações de roupas, alimentos e tudo mais, e eu queria o palhaço. A gente conseguiu juntar uma turma e pagamos o primeiro professor de palhaço. A gente estudou por 2 anos e começamos a fazer visita em asilo, orfanatos. uhum. E E aí veio, pô, né? Aí a gente foi ver, pô, não, dá para profissionalizar a bagaça, né? Dá para se tornar profissional mesmo. E aí começamos a ir atrás de curso, em cima de curso, atrás de DRT, para saber como que né, se estruturava isso tudo. E nesse período, o Doutores da Alegria estava com um projeto, como chamava? Não era o palhaço, acho que era o começo do Palhaços em Rede, mas eu não vou lembrar o nome do projeto na época. Mas era o princípio do Palhaço em Rede, onde eles pegavam grupos pequenos para apadrinhar, para dar uma Uhum, estrutura profissional. E nisso eu estava no pacote, né? Entrei, eram 3 grupos, o nosso era um deles. E aí a gente começou a formar, estudar, 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 até que veio o DRT, me formei e tal, para palhaço profissional. E aí, naquela época, a gente já estava visitando o hospital. E continuamos por muito tempo, muito tempo. Fizemos bastante coisa nesses quase 20 anos de trabalho. Aí a ONG dissolveu, a ONG acabou terminando, mas nesse processo eu já estava estudando máscara ritualística, já estava estudando o palhaço versus o camarada. palhaço com o bruxo que foi expulso quase da igreja. Ah, faz parte, né? Exato. Faz parte, essa é a parte divertida. E a sua visão, já que a gente está misturando a palhaçaria com a bruxaria, você acha que é, só o caminho do palhaço pode ser um caminho espiritual ou
você acha que tem que combinar com o xamanismo, com o paganismo, com alguma vertente mágica, vamos dizer, não é nem ocultista? Sim. Então, eu não sei se precisa combinar, é porque eu acho que eles caminham de forma paralela e às vezes eles se encontram. Porque o palhaço ele pode ser visto como uma manifestação espiritual também, ou como uma manifestação psicológica. Uhum. E é É o inevitável, primeiro grande arcano do tarô, inclusive, né? né? Estou falando, né? Estamos falando do louco. Sim, sim, É porque o bruxo, o mago está na sequência, né? E os dois se conversam muito bem. pois é, Sentido. Mas o palhaço, como visão espiritual, eu não sei, mas como um, uma figura que corrompe a mente de uhum, forma muito espiritual, eu acho possível. Porque ele te leva a se questionar sobre a sua existência, sobre quem você é, sobre identidade, sobre divindade. Ele questiona absolutamente tudo, simplesmente quando ele desmascara quem você é. sim, A figura do palhaço ela não é uma figura para divertir somente. Mas ela diverte a partir do momento em que ela desvela todas as camadas que você criou na sua existência. Né? Tanto que a gente fala que o nariz de palhaço é a menor máscara do mundo, é a que menos esconde e é a que mais revela. E esse sim. revelar, você vai chegar onde você quiser. Né? E essa é a parte divertida, não necessariamente espiritual, somente espiritual, mas espiritual também. E É, aí? o palhaço tem isso de muito foda, porque eu penso, por exemplo, na imagem dos bobos da corte. Uhum, E popularmente é aquele cara que fazia malabarismo, palhaçada, mas o bobo da corte virava e mexia, questionava a autoridade do próprio rei, ele vivia numa realidade à parte. Você tem a história do bobo que passou a mão na bunda do rei, que era um crime, sim, e agora você vai ser preso por causa disso, mas como ele era muito querido, falaram: se você explicar por que você fez isso, a gente te livra da cadeia. Ele falou. Eu peço perdão, eu achei que era a bunda da rainha. E aí mandaram o cara para prisão e agora é pena de morte, porque falou isso na frente de todo mundo, mas como a gente gosta de você, você pode escolher como é que você quer morrer. Ele falou de velhice. exato. E é uma coisa que bota meio que na linha, assim, não tão extrema, mas até o Doutores da Alegria, a história do palhaço, você tá lá dando a cara dia a dia. Você não tá trancado num quarto evocando Bafomé, você não tá na floresta batendo tambor. É uma coisa que você tá se expondo para as pessoas em qualquer ambiente, hospital, como você disse, orfanato e tudo Sim. mais. Você tem uma parte, vamos dizer, física muito forte disso, né? Se você parar para pensar no que o palhaço é, que é uma Uhum, coisa muito difícil, inclusive, de explicar, ela parece simples, não é vestir alguma coisa, não é colocar um ladrão de mulher, não. uhum. Também, né? Inclusive, depois eu conto, conheci minha esposa no teatro, eu estava de palhaço, de maiô, e a gente se conheceu lá. Mas o palhaço, ele é exatamente essa quebra da realidade. Ele é o ser humano amplificado na sua maior potência. Então, é exatamente você tirar aquilo que foi aprendido socialmente e potencializar aquilo que potencializar aquilo que você realmente é, desde o mais ingênuo, que Uhum. é essa parte que a gente vê da palhaçaria hospitalar, onde você trabalha poesia, música, a irreverência, até o bobo da corte ou o bufão, aquele que expõe todo o podre da sociedade com a maior leveza do mundo. Né? Então Uhum. ele transita entre tudo isso. A ideia do palhaço do hospital é exatamente a mesma ideia do bobo da corte. O bobo da corte, ele tá, a roupa dele
é brincando com a roupa do rei. Aquele chapéu pontudo é tirando sarro da coroa do rei, Exato. né? O palhaço de hospital faz a mesma coisa. A gente coloca o jaleco exatamente para se colocar em pé de igualdade com o médico, que é o rei do hospital, Sim. né? Então, a brincadeira é exatamente essa, é olhar para o outro e fazer com que o outro se reconheça na gente. Eu ia falar da pior forma possível, mas é da melhor forma possível, olhando no espelho e vendo que você Da é forma mais crua possível, né? errando, né? Sim, Errando. É muito divertido, tipo, uma coisa boba, é entrar no elevador só médicos, dois palhaços, e de repente um vira pro outro e fala, foi você? Né? Não, não foi. Foi você? Eles peidaram aqui dentro. Né? E, tipo, é só isso, não é nada demais, é a coisa mais humana do mundo. Peidaram aqui sim, dentro. Né? E fica todos os médicos se olhando com cara de que porra é essa, né? sim. Assim, essa é a diversão do negócio. É você quebrar o status, é você quebrar a regra e você ir além daquilo. Todo mundo é gente, né? O jaleco, no caso do hospital, ou a roupa, a coroa, no caso do rei, em tese não dá um superpoder, continua todo mundo igual lá embaixo, né? E é muito legal a denúncia disso, né? É legal, Uhum. é muito divertido a denúncia dessa autoridade quebrada. No momento em que ele está lá no alto e que você tira, ou que você coloca o jaleco, e você Sim. tira e coloca ele em pé de igualdade, ou você eleva o palhaço ao nível do médico, vamos colocar assim, ou você Uhum. pega o médico e fala assim: vem aqui no chão junto com a gente, Sim, né? Desce do seu pedestal e vem conversar com a gente aqui embaixo, que é divertido pra caramba, né? sim. Cara, é uma das melhores formas de anarquia que existe, eu imagino, eu penso. De você conseguir desmontar isso com essa inocência, você ter todo esse trabalho do tirar o médico do pedestal num hospital cheio de criança, no caso de um hospital infantil ou tudo mais. Você leva isso para coisa mais pura que não tem contestação. Tem uma coisa, ó, que é muito foda, muito foda. Tinha algumas situações que o médico chamava a gente para ajudar no intermédio ali, né? Uhum, Teve uma história que ela nasceu sem querer, ela nasceu no improviso, depois se absorve ela e vai usando ela no decorrer da história toda, da vida. Mas foi muito divertido que tinha uma criança que toda vez que ele via um médico entrando no quarto, ele entrava em desespero, chorava, gritava, tudo mais. E, e eles chamaram a gente para entrar ali na porta, ficar ali na porta do quarto. E aí a gente, mas o médico tá querendo entrar aqui, que absurdo, esse quarto não é dele, esse quarto é seu, né? A criança, tipo, começou a olhar, tipo, quem que são esses caras, né? Porque a gente sempre faz esse papel de antagonismo, né? Na uhum, dupla de palhaço, você sempre tem o Branco e o Augusto. Aquele que manda e aquele que obedece, aquele que é mais sério e aquele que é mais bobo. A uhum, autoridade e o puxa-saco. É tipo Chaves e Chiquinha, Pink e Cérebro e por aí vai. Gordo e magro, uhum, né? Então, mas que absurdo! Como não vai? E a gente gritando no corredor, né? Não vai entrar nesse quarto não entra ninguém, e não sei o quê, nem eu vou entrar nesse quarto, né? Esse quarto é impossível de entrar, e a gente começou a brincar com isso, e a criança não queria que a gente entrasse também, né? uhum, E aí a gente fez o seguinte, aí um palhaço vira pro outro, você nem entra nesse quarto, eu jamais entraria nesse quarto. Você tá me ouvindo? Não é para entrar. E o doutor, com certeza eu não vou entrar nesse quarto. E aí eu dei um passo para dentro do quarto e falei, aqui eu nunca estaria. Eu nunca entraria um passo nesse quarto. Aí ele, sai daí agora. Eu saía do quarto, desculpa, entrei sem querer, foi erro meu, né? Você nunca mais entre um passo nesse quarto. Eu nunca entraria um passo. Aí eu dava dois passos para dentro do quarto, né? Um passo, jamais, né? Dois, talvez, mas dois passos e tirava, né? E daqui a pouco eu estava encostado na cama, conversando com a criança, onde já se viu alguém querer entrar no seu quarto, né? E aí
E nisso outro palhaço entrava, pegava pelo colarinho, tirava você de lá, né? E a brincadeira era essa, a quebra era não deixar entrar no quarto, já estando lá dentro. Sim. Então você pega a regra, você distorce ela inteira, você joga a responsabilidade para a criança e você vai olhando para ela e medindo o quanto que ela permite. Porque o palhaço ele não está lá para ser protagonista. Ele está lá para jogar o protagonismo para o outro e permitir que a realidade do outro ganhe força e potência baseado naquilo que você tem para oferecer, Aham. né? Essa é a parte legal. E que idade tinha essa criança, cara? Ela devia ter uns 5, 6 anos, cara. Era pequenininha. Que animal. É muito legal essas coisas. É muito legal. E, Então você e vai. é engraçado que você tira o poder do médico, mas você joga tudo isso para a criança, porque é o que você falou, você dá um protagonismo para ela. Cara, pensa o seguinte: você tá no hospital, você tem regra, você tem hora para almoçar, hora para jantar, você não pode comer o que você quer, você não pode ligar a televisão no volume que você quer porque você está dividindo o quarto com alguém, você tem hora para banho, você tem hora para visita, hora de medicação, que é manhã, tarde, noite, madrugada. Você perde o controle total da sua vida. Total. E aí chega um palhaço na porta do seu quarto e você tem a autoridade de falar: não, eu não quero você aqui. Então, às vezes, o exercício é exatamente a criança falar: não, não quero. Você fala: com certeza, eu também não gostaria de receber a minha própria visita, né? O que que eu tenho para acrescentar aqui? E eu me ponho para fora do quarto e eu respeito. A criança exerceu ali a autoridade dela de voltar a ter controle sobre a vida dela. E isso é legal pra caramba, né? É E a isso, parte. Pode sim. falar. Não, e eu ia perguntar, isso funciona também? Você já trabalhou com gente de idade, asilo e tudo mais? Ou... Sim. No hospital teve uma senhora que a filha foi buscar a gente lá na pediatria para visitar a mãe. Uhum, E, e a brincadeira, ela falava pra gente: eu sou muito chata, eu não sou digna de visita, né? uhum, Quando ela falou, a gente sempre teve esse papo, esse negócio do Branco e Augusto, e eu era o Augusto, eu era o bobão, né? uhum, Na hora que ela falou: eu sou muito chata, eu não sou digna de visita, eu falei: pior que ela tem razão, né? E aí o outro palhaço me corrige: que negócio é esse? Falando que ela é chata, mas se ela tá falando que é chata, como que eu vou discordar, né? E a gente ficou 40 minutos, 30, 40 minutos conversando com ela da porta do batente e não entramos, né? Ah, mas vem aquele negócio: o que que ela estava buscando? Ela queria reclamar, ela queria exercitar o direito dela de ser chata. uhum, A gente estava ali para potencializar a chatice dela. Toda vez que ela falava alguma coisa chata, eu falei: nossa, mas é insuportável essa mulher, gente, né? E aí o outro palhaço: cala a boca, que não sei o que, né? A senhora é simpática. Não mente, ela é chata. Então a gente jogava sempre com isso. uhum, Em asilo já é um pouco diferente. Em asilo, o público é muito grande, então você não visita um paciente por vez. No hospital, a plateia é de uma ou duas pessoas. No asilo, você chega a ter 15, 20 pessoas no mesmo quarto. E E às vezes ou você cria uma cena, ou você cria aquilo para acolher todo mundo ao mesmo tempo, ou você vai de leito em leito também. Já teve uhum. situação em que a gente sentou na cama e a gente aprendeu a fazer molho de tomate. Só. A senhorinha ensinou a gente a fazer desde a colheita até a hora de servir o molho de tomate. E só, né? E no asilo, pelo menos os que a gente visitava aqui no ABC, tinha um deles que era muito pesado, porque Uhum. tinha o pátio onde eles ficavam, tinha o dormitório masculino, um pátio e o dormitório feminino. E no final do pátio tinha duas salas de velório. Nossa. Lá dentro tinha duas salas de velório. E eles falavam que no inverno sempre acabava morrendo um ou dois, né? Uhum. Cara, as mesas para eles se alimentarem era do lado da sala de velório, né? Então, assim, você tá ali naquela realidade o tempo inteiro. E como que você fala com aquela pessoa que sabe que foi abandonada, que está falando de morte, que está falando de tristeza?
Às vezes o seu papel é só acolher, é só simplesmente baixar a sua orelhinha ali e ouvir, né? Uhum, E faz parte, inclusive, desse papel do palhaço também, né? sim. Eu É, fico pensando, gnose, eu acho que não é nenhuma palavra forte o suficiente para descrever, mas como é que você absorve isso tudo? Você vai, faz, encarna o palhaço, não é um show, algo ensaiado, sim. canaliza isso, interage e quando termina, o que que fica no André? Como é que você lida e digere isso tudo? O que que isso muda em você? Tem um negócio que a gente chama de estado do palhaço. Uhum, A gente chama de estado do palhaço. E eu não sei, é muito próximo, talvez, da gnose. Eu nunca, eu não consigo explicar. Mas é essa brincadeira de, primeiro que a gente não coloca e tira a máscara na frente dos outros. Para uhum, colocar a máscara, você vira de costas. Eu fazia isso, a gente aprendeu dessa forma. E é como se você esquentasse o motor e o seu cérebro ele vai para um outro lugar que não é um lugar comum, uhum, né? Então é como se você enxergasse 180, mas a sua percepção está 360. Você está com todas as suas, você está em estado de presença praticamente completo. Se ouve um barulho, você se entende, alguém fala alguma coisa, você está conectado com o mundo, uhum, né? Então você sabe, depois de um tempo você entende que você está indo lá para brincar, vou colocar essa palavra, apesar de não ser brincadeira o tempo todo, você está indo para brincar com o que está saudável, mesmo que parte da morte faça parte dessa saúde, porque a morte ela não é uma doença, a morte faz parte do processo de vida. exato. E às vezes você tem que jogar junto com isso. Você nesse trabalho, no que você está trocando, no que você está compartilhando, você vai vendo coisas, ouvindo coisas, sentindo coisas. Às vezes você expressa, às vezes você Uhum, não filtra, porque, como eu te disse, você tá à flor da pele ali, você vai deixando, né? Alguém te fala alguma coisa triste, eu falo, nossa senhora, mas que você pesou o clima mesmo, né? Que situação desagradável que ficou agora. Então, você pode jogar com essa verdade. Eu não sei nem como que a gente vai sair desse clima agora, né? Me fala uma coisa mais divertida, né? Ou alguma enfermeira já aconteceu dela falar assim, eu fico mal quando vocês vêm para cá porque vocês vêm para fazer as pessoas felizes. E eu quando entro no quarto eu faço as pessoas tristes, né? E aí a nossa brincadeira ali na hora foi realmente, assim, mas você deprime qualquer um, né? Então assim, a gente potencializa aquilo que ela estava falando e depura a tristeza dela uhum, para que ela lide com aquilo num processo de autoconhecimento também, para que aquela função dela seja absorvida não como uma coisa negativa, mas como o papel que ela cumpre. Ela é uma enfermeira, sim. né? Eu sou o palhaço. Juntos a gente forma uma dupla muito legal, né? Eu sem a enfermeira eu não faço nada lá dentro. Ela É, é o que que você disse, é o espelho, né? Você vira um espelho da exato. pessoa, da situação. Então essa é a brincadeira. E quando você sai, o ideal é que você saia bem. A hora que você tira o nariz é que a gente sempre fazia isso. A gente terminava o trabalho, sentava os dois palhaços, escrevia quais eram os pontos positivos, pontos negativos, onde que a gente errou, onde que a gente tropeçou, já cantamos música que não devia cantar dentro do hospital, Hum, né? Mas que que, música que não podia cantar dentro do hospital? cara, então, mas essa história foi muito boa, porque ela me pegou como um soco no estômago. Eu né, a gente visitava um hospital aqui em São Bernardo e a gente sempre entrava na UTI neonatal. Uhum, E uma dessas vezes a gente entrou, tem umas musiquinhas, por exemplo, Sou Eu Assim Sem Você, uhum, não se canta em hospital, né? sim. E aí a gente entrou, tinha um quarto que estava em isolamento, o bebê estava na incubadora,
que a gente chamava de aquário, a gente chamava os bebezinhos que estavam em incubadora de beta. Não, o BR, não, esse aqui é lindo, você comprou agora, né? Tá crescendo, que beleza. Então, lógico, com delicadeza, não era para todas as crianças isso. sim. Mas naquele dia a gente chegou, nossa, que não sei o que, tudo bem, né? E a mãe deu tchauzinho, a gente cumprimentando as enfermeiras, tá tudo bem e tal. Aí uma enfermeira fez assim, vai lá. E aí eu tava com uma palhaça, Thalita Mancini, excelente palhaça, excelente musicista, inclusive. E ela sacou do avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Eu não me toquei, simplesmente fluiu. E eu soltando bolinha de sabão, tocando triângulo, eu não lembro o que que eu estava fazendo exatamente. Eu entrei no quarto, ela entrou junto, a médica e a enfermeira manipulando o neném. A mãe devia ter uns 21, 22 anos, estava sentadinha no canto. E a gente tocou a música e saiu. Eles continuaram manipulando o bebê. A gente saiu, fez o que tinha que fazer lá, foi embora. Na época era Orkut, não tinha nem Facebook. Eu lembro que eu cheguei em casa, liguei o computador para fazer o relatório, entrei no Orkut. Lembra que tinha os depoimentos? Sim. A, a mãe procurou o grupo no Orkut, encontrou, eu era o dono do grupo do Orkut na época. Ela entrou no meu perfil e deixou um depoimento gigantesco, falando que aquilo que estava acontecendo ali era o desligamento dos aparelhos do bebê Uh, e que a música que a gente tinha cantado ali, que a Thalita tinha puxado, era a música que ela cantava para bebê dela o tempo todo. E que a nossa. gente, e que a gente tinha feito a trilha sonora da despedida dela. E que ela não fazia ideia que a despedida ia ser tão leve, porque ela não imaginava que teria palhaços no momento do tchau. Eu travei na frente do computador, eu tremia. Começou a batedeira, assim, eu não, a adrenalina começou, eu falei, mano, o que que eu respondo? O que que eu faço, né? Eu não Sim. sabia, eu não sabia o que fazer. Aí a gente acabou trocando algumas mensagens depois e foi muito louco, mas assim, o quanto que o palhaço ele tem esses tentáculos, essas terminações nervosas de perceber alguma coisa sem querer, uma música que não devia ser cantada foi cantada exatamente naquele momento, naquele dia, para aquela pessoa, né? Uhum. Talvez você perguntou se o palhaço ele tem alguma relação espiritual, talvez essa conexão seja uma dessas histórias, um desses vínculos que não é espiritual, mas é uma conexão Quase energética. xamânica nisso, né, cara? É uma coisa de. É, Eu lembro de você falando dos tambores e tudo mais, quando a gente se cruzou lá no Sofia. Você sim, acha até que tem uma ligação de palhaçaria com xamanismo e. tem, eu não tenho, e essa parte eu não tenho dúvida. Uhum. Essa parte eu não tenho dúvida. A, a espiritualidade se manifestando de forma boba, para provocar a humanidade no seu melhor e no seu pior, Sim. uma forma de autoconhecimento, como uma forma de até de colocar o ser humano no próprio lugar, Uhum. né? De criança que está aprendendo, de um processo de desenvolvimento, né? Eu gosto muito de pensar nisso quando você pensa nos ryokas, dos nativo-americanos, né? Do espírito Uhum. que incorpora e vem para provocar e denunciar onde está errado, quem está traindo quem, tipo, né? Para brincar com a doença de alguém, com uma deficiência física. Muitos dos bobos da corte eram deficientes físicos. Eu sou deficiente físico, né? Uhum. E você colocar isso em evidência não como um demérito, mas como uma coisa que faz parte da realidade. Os Exus que chegam, incorporando, dando risada, quebrando toda a sisudez, né? Sim. Ah, destruindo toda aquela energia densa, né? Se não, isso não é xamanismo, se isso não é uma quebra de, de peso É, através. o uso de risada em ritual mágico até é uma coisa que vai desde o. Não sei se você já viu a galera do Seishonoye, que Sim,
cara começa a rir, tá todo mundo rindo, tá na magia do caos, você tem banimento por risada. Cara, essa é justamente o que você disse, não é nem aliviar o peso, dissolve o peso, né? Parece que a coisa evapora. É o que eu falo do depurar, né? De você pegar aquela Sim. massa e você desfazer aquela massa. Num... A bruxaria, ela tinha muito isso. Na verdade, muita gente ensina que durante um ritual de bruxaria você não pode rir, que você tem que seguir o ritual. Para mim, não faz sentido isso, Uhum. né? A risada, ela é um dos maiores geradores de energia. Primeiro que ele limpa, segundo que ele canaliza também, né? Ela direciona, você foca, Sim, você tira o que está dispersando e você consegue concentrar ali, mesmo que seja no cômico. Tá todo sim. mundo na bagunça. Alguém começou a rir, todo mundo para ver o que está acontecendo, né? E essa denúncia é muito legal. Essa denúncia é muito humana, né? É, Ah, o rir é o melhor remédio, é uma maneira leve de colocar isso, porque é engraçado, a gente começa a falar de religiões de um jeito mais sério, como uma religião acaba com o ego da pessoa, como diminui o indivíduo para ir para o coletivo, o que são os pecados, os dogmas e as coisas erradas, mas ninguém dá atenção para o riso, e o riso é uma coisa natural que a maioria das pessoas apaga, controla e segura nela sem perceber no dia a dia, né? Você tem uma hora certa para rir, você pode ver uma besteira qualquer e rir, mas fora isso, mas você já parou para pensar numa uma coisa que é interessante? Ah, o riso ele quebra o medo. O riso ele tira o medo, sim, né? E a religião o que ela mais quer é que os seguidores tenham medo, porque exato, sem medo não existe pecado, sem pecado não Deus perde a função em não alguns tem sentidos, controle. não tem controle, né? Então se você ri, o diabo vai embora, os fantasmas desaparecem, as luzes são acesas e você vê o que tem nos bastidores. Acabou a tensão, acabou o controle, né? É a Então, melhor desprogramação religiosa que a gente tem, né? riso, prazer, né? De diversas fontes, inclusive sexual, Exato. você controla. Se você controla riso, alimentação e sexualidade, você tem o ser humano na mão, porque são instintos básicos. Se você ri, você está pecando. Se você tem desejo sexual, você está pecando. Se você quer comer alguma coisa gostosa além do necessário, você está pecando. Acabou. Toda vez que você tiver qualquer um desses três desejos, você entra em pecado, você tem que fazer a manutenção da sua culpa. Com quem que você vai fazer isso? Aí Você você passa no pedágio, seja lá qual for o teu pedágio, e acaba, porque pensando assim, até riso é uma forma. Você já chegou em estados alterados de consciência com risada? Cara, eu acho que algumas vezes é a coisa mais deliciosa que tem. É a mais deliciosa que tem e o retorno dela é, é melhor do que um êxtase religioso comum, Sim. Quando né? a risada toma conta do teu corpo e você não consegue mais parar e ela te leva, é uma coisa de ir além da iluminação até, né? Porque eu acho que a forma mais legal de explicar isso é quando, imagina quando você não sente dor de nada. Eu não estou falando dor física. Você não sente culpa, você não sente medo, você não sente tristeza, não sente arrependimento, porque você vai sendo preenchido. Aí, Uhum. aí o psicólogo vem também, né? Com todos as dopamina, serotonina, adrenalina, xilocaína e todas as inas possíveis, todas as coisas que vão te preencher de, de leveza. Imagina isso, você quase tendo um treco, aliviando toda a sua dor e de repente você tem um relaxamento profundo depois disso, né? Você tem uma fagulha daquilo que é a ausência, vou chamar de ausência do mal, que talvez a criança mais experimente muito mais do que o adulto, Sim, né? E eu não estou falando eu estou falando do mal
do diabo, do mal, da culpa, do mal, né? E quando Sim. você tira isso, você tem essa leveza. E quando você é quase uma incorporação, É o estado palhaço, né? né? É praticamente uma incorporação. É muito divertido. Acho que é uma das poucas incorporações que dá para falar. É divertido fazer, Não dá né? ressaca no dia seguinte, né? Na ressaca no dia seguinte. É muito legal, cara. Quem tiver a oportunidade de fazer, estudar palhaço, não só fazer curso de palhaço, mas entender a lógica dele, é bem interessante. Eu lembro que a gente tava aprendendo. Olha, que coisa bobinha que a gente aprende. A gente aprende a tropeçar no curso de palhaço. Uhum, Mas isso tem uma potência enorme, porque você está andando. A gente sai de casa. Imagina o seguinte: eu e você estamos aqui conversando. Você preparou a sua iluminação, eu preparei minha iluminação. Você botou uma uhum, camiseta. Você não está de regata com camiseta do vereador. Você fez a barba outro dia. sim. Foi a mesma coisa aqui. Eu estava atendendo, estou com uma camiseta, preparei a iluminação. A gente preparou um cenário adequado para essa conversa. A gente faz isso todos os dias. Quando a gente acorda, toma banho, se troca e vai para a rua. Todo mundo faz isso, é inevitável. Só que se você tá todo bem vestido e tropeça, você fica vermelho na hora, fica morrendo de vergonha, que não sei o que, se esconde, né? É, xinga, faz alguma coisa do tipo. O palhaço ele faz o oposto. Se o palhaço tropeça, ele ganha um presente, né? Se você tropeçou, você ganhou um presente. Se você tropeçou, você fez, rapaz, isso é hora do chão levantar, né? Eu acho que é abalo sísmico, isso é abalo sísmico, né? Você vai criar de um tropeço uma história muito grande, né? Sim. Então, a gente finge estar de bom humor para receber as outras pessoas. O palhaço, ele veste a roupa do avesso para mostrar, eu acordei virado, né? Então, assim, você poder fazer essa, essa denúncia é muito legal, é divertido. Mano, Cara, eu tô até aqui pensando que quanta informação animal. Eu gosto de xamanismo, tenho, eu tô com um pé no taoísmo e tudo mais, e isso tudo leva para esse lado do desconstruir a realidade de uma hora para outra, até quando você falou do tropeço, é isso. É uma coisa que eu penso, você sabe quando as pessoas te acham velho, quando elas param de rir quando você tropeça, né? Tem uma fase da vida que você tropeça, todo mundo já vai, olha o chão. Tem a outra que você tropeça, não, você tá bem, não se mexe, não levanta, vamos. E aí você percebe em que ponto do trem da vida você já tá e tudo mais, né? isso é legal. Eu não movimento meu pé esquerdo. Eu perdi o movimento, eu tinha 18 anos. Uhum. Ah, minha esposa toda. E assim, é engraçado você falar isso, porque assim, esses dias eu tomei um. Sabe quando você sai catando cavaco? Cara, no meio da rua eu saí catando cavaco, eu só parei porque tinha um carro assim na frente. Eu cheguei, pum, meti a Thaís, ela falou, você tá bem? Falei, tô. Posso rir agora? Né? E aí você vê, você fala, não, vai, né, bosta? Exato, agora ri, não deixa um tropeção passar Né? despercebido. Mas é a parte legal do negócio, sabe? De você poder se sacrificar. O palhaço, ele se sacrifica o tempo inteiro em função daquilo que ele está vivendo. O sacerdote faz isso. Sim, Você conduz um ritual, você não vai aproveitar o ritual da mesma forma que todos, né? O palhaço, ele é o sacerdote do riso ali. Ele não vai, ele se diverte, mas não como quem está assistindo. é que Ah, nem o mágico, né? O mágico tá preparando tudo, enquanto tá todo mundo vendo a bolinha sumindo, a pomba aparecendo, ele tá contando o tempo, tá prestando atenção onde tá, tá virando tudo mais. E se todo mundo aplaudiu no final, é que ele sabe que ele fez certo, ele não tava lá curtindo a mesma onda de todo mundo, né? o prazer é diferente, a função é outra, né? A responsabilidade é outra. Sim.
E a gente pode, às vezes a gente joga esse palhaço para fora, a gente joga esse palhaço no outro, né? Mas o quanto que a gente pode trazer esse palhaço para dentro? Quanto que a gente pode brincar com isso? Quando tinha acabado de casar, eu e minha esposa quebrando pau dentro do Uber. O motorista ali dirigindo e ela discutindo. Aí ela entrou em casa, a gente chegou, ela entrou em casa, né? Eu fechei a porta, eu do lado de fora, ela entrou, eu fechei a porta. Eu bati na porta, né? Ela abriu a porta, eu falei, nossa, ainda bem que você tá em casa. Eu vim de Uber com uma louca que não me deixava quieto, né? E tipo, ela começou a rir, ela falou, você é bobo, cara, né? Coisa idiota, né? Mas assim, toda a discussão ficou no Uber. A partir dali, a discussão ela continuou, porque tinha um desacordo ali, mas Sim, o tom do desacordo mudou e ficou mais leve. Então a gente cura uma dor, reconhecendo que a dor existe. sim, E isso é legal pra caramba de fazer, né? O Thiago, né? O Thiago, às vezes a gente vai almoçar junto e é divertido, às vezes, as brincadeiras, assim, muito sutis, né? E discreta. Outro dia a gente tava na livraria, ele vira pra mim, eu tava no caixa pagando, ele falou assim, você não ia ver o livro das Chiquititas, né? Eu sabia que ele estava puxando meu tapete devagarinho ali para ver como que eu ia reagir, né? essas conversas com o Thiago, você já sente o frio na espinha É, antes de perceber o que vem. eu senti ele puxando o tapete ali devagarinho. Eu falei assim. Aí eu perguntei para a moça do balcão, eu falei, tem livro das Chiquititas? A mulher ficou olhando, né? Meio estranho. Ele falou, eu adoro a versão mexicana. Eu falei, não, a brasileira é muito melhor. E a gente começou a discutir qual Chiquitita era melhor. Ah, e é legal, é divertido isso, porque assim, eu fico imaginando a quebra de realidade da pessoa que assiste, Sim, sim, né? Pra gente é divertido o apuro. Pra pessoa que tá vendo, imagina você ver dois marmanjos barbudo falando o Chiquitita mexicana é muito mais legal que a brasileira, né? Esse tipo de quebra sutil da realidade, de você assumir que você é bobo, ou, sim, é legal isso. É legal isso, né? E você traz para quem está ao seu redor uma quebra de realidade que não é comum, que é a função do palhaço, é a função do xamã, é a função dos deuses tricksters, é a função é exatamente você distorcer a ordem natural das coisas e oferecer um ponto de vista que ninguém tem. sim. Você falou dos tricksters, você acha que eles têm a ver com palhaço? São coisas diferentes? É o mesmo palhaço, mas com mais superpoderes? Eu acredito que o palhaço ele seja a manifestação física de um trickster, por exemplo. Uhum, Os tricksters, eles estão no mundo dos deuses, eles estão no mundo da mitologia, eles estão nesse mundo inalcançável. sim, Se você conseguisse plasmar e trazer esse trickster para o corpo, ele se manifestaria como um palhaço. Aí não só o palhaço de nariz vermelho, o palhaço bufão, o palhaço xamã, o palhaço branco, o palhaço Augusto. Tem um palhaço que chama Léo, Léo Bassi, palhaço italiano. Ele foi proibido de fazer show em Roma. Primeiro que ele entrava no show vestido de papa. E, e ele fazia um negócio que era muito legal. Ele entrava e ele falava do fruto proibido, ele pegava uma maçã e fazia todo um discurso, né, em Roma sobre o fruto proibido, que não sei o quê, que tínhamos que ter cuidado com o pecado, né? E aí depois ele pegava e jogava aquela maçã para cima, um taco de beisebol, pau, arregaçava, voava a maçã em todo mundo. Esse era o começo do show dele. Em Roma, todo mundo se sentia um absurdo. E aí ele ia sim, desenvolvendo o texto dele, falando sobre preconceito. E aí ele falava sobre como as bruxas foram queimadas. E aí ele pegava um galão
um galão de gasolina, só que só tinha combustível numa pontinha pequenininha daquele galão. E ele jogava aquele pouquinho de combustível no chão e acendia aquele negócio. Ele tirava aquela ponta, jogava fora e ele vinha com um galão cheio de água jogando na plateia, no chão na plateia, e falando que ele queria que as pessoas entendessem como que é a sensação De ser queimado de vivo. ser queimado. A galera entrava em pânico, tinha gente que sacava a brincadeira, né? Mas essa é uma manifestação divina de você dar uma sensação real, de experiência real. É óbvio que o cara não vai pôr fogo no teatro, mas a sua experiência, o fenômeno da experiência é real, né? E isso é um papel de trickster. Se você pega a realidade, distorce ela ao ponto de que o outro acredite naquilo e vivencie aquela emoção da forma mais profunda, putz, aquilo é do caralho, mano. Mágica. Magia. Mágico. É, você distorce a realidade daquela pessoa e faz magia para ela, E né? para a E pessoa. detalhe, oi? Sim, fala. Não, pode continuar. Não, eu ia falar, e ele ia com esse galão e uma tocha na mão, assim, para mostrar o quanto que tava. O Tem quão cena. sério ele estava falando, né? É. A- Que gênio. teve uma manifestação dele que foi muito legal contra o Big Brother, o Gran Hermano, Uhum, uma casa do lado da onde era a instalação do Big Brother ali, não sei que país que foi. E ele levantou uma torre gigante ali do lado e ele transmitia de forma pirata o Big Brother de cima para quem quisesse ver. uhum, E aí fecharam a casa e falaram: não, você não vai fazer isso. Colocaram na lona, fechado de alguma forma. Ele alugou aquelas buzinas de náutica de navio. Toda vez que o Big Brother entrava no ar, ele pô, vazava o som, estragava tudo o negócio. Imagina você quebrar a regra, quebrar a ordem nesse ponto da exposição, de mostrar que a vida é real fora daquele lugar, né? Que sim. aquilo é só um cenário, é só uma história sendo contada e que tem gente do lado de fora vivendo, que existe todo. E segue a vida, né? Essa é legal, você pensar aquela realidade e falar assim: olha, além desse muro tem uma vida também sendo contada, tem uma história mágica sendo contada aqui fora também. É, o que eu ia falar aquela hora é que na hora que o cara joga gasolina, ele te faz acreditar, ou que ele toca a buzina, estraga que não é um estragar, na verdade, eu acho que até melhor, eu ia começar a assistir só para ouvir a buzina tocando e tudo mais. Isso é o O, que o espectador sente. Como você explica quando alguém atravessa a fronteira assim entre o palhaço e esse superior, que pode ser um xamã, pode ser um trickster, pode ser um mago? nossa, A, não entendi a pergunta, como que. como é que na prática acontece psicologicamente essa travessia entre o palhaço normal e o palhaço xamã, palhaço mago, palhaço trickster? Para a pessoa que está canalizando, que está no estado palhaço, no tempo palhaço, no modo palhaço dela. Primeiro que o que eu experimento não. Até a incorporação, vamos colocar assim, a condução de um ritual, ele não faz o mesmo caminho exato do palhaço, Uhum, né? Ele começa com uma conexão direta com as pessoas. Ele começa com uma condução direta com quem está no ritual. E aquilo vai, a cadência daquilo vai acontecendo até o momento em que você perde. Eu não vou falar que você perde o controle porque é tudo muito respeitoso. Você ainda é dono da sua mente, você ainda é dono do seu corpo, você ainda é dono da sim, verdade. Se alguém falar estava incorporado de palhaço, por isso que eu passei a mão em não sei quem, não, né? Isso é crime, né? sim, Ninguém incorpora um deus, uma entidade, um trickster para fazer um negócio desse. Então você está no controle, mas você entrega tanto, você baixa tanto a sua guarda para isso, que uhum, essa curva de gnose, como você chamou há um pouco sim, tempo, ela é natural. Chega no momento em que você começa a perceber que a voz muda, que a percepção muda, que
você começa a ver pessoas como pulsações, como sons diferentes. Você começa a fazer a leitura da pessoa além do que ela está expressando. É difícil de colocar em palavra, mas quando você está olhando o público que está te assistindo ali, eu estou falando de um espetáculo, não um Sim. ritual, um ritual não é, apesar de teatralizado, não é um espetáculo. Você sabe onde você pode acessar, quem você pode acessar e a qual medida você pode chegar. Uhum. Mesmo se for para atravessar uma barreirazinha, se você tá tímido e eu vou chegar em você e você, não, não, não quero. Então eu vou te respeitar, mas toda vez que eu te olhar de longe, você sabe que é com você, tá? Eu estabeleci a conexão, mas eu não vou te expor, Sim. né? Eu coloco, é, é como se você soubesse encaixar cada palavra no lugar certo. E eu não sei de onde vem isso. Você acha que você é um conduíte com um palhaço passando por você? Mais ou Ou menos. você... É. Eu falo que eu gosto de explicar que é como se fosse um médium, né? O Uhum. palhaço é a caixa d'água, o trickster é a caixa d'água, o palhaço é a água e eu sou a torneira. Alguém abre o negócio e aquele negócio, o fluxo vai correndo. Quem tiver embaixo se molha, né? Sim. Porque não é uma coisa que como que você tenta explicar o Deus que você incorpora, sendo que ele é maior do que o que seu cérebro é capaz Exato. de, de explicar. O aparelho psicológico é muito limitado para explicar uma coisa desse tamanho. Eu consigo explicar um palhaço. Explicações, por natureza, são limitadas, né? Uma explicação tem que ter uma forma tem que ocupar um espaço, e tem coisas que são maiores do que o espaço onde existem, né? Espiritualidades líquidas, né? Exato, exato. A gente está colocando o palhaço dentro da minha caixinha, ali dentro do meu cérebro, né? E o Uhum. cérebro tem aquelas limitações, mas ele é absurdamente maior do que aquilo, né? Então, é, eu estou dando uma caixinha de 12 cores para o maior artista que eu conheço fazer uma obra-prima, e eu não sou capaz de fazer aquilo, né? Sim. Ele tem que usar a minha limitação de 12 cores, porque infelizmente eu não tenho toda a paleta disponível. Cara, e a ideia do papo era palhaçaria sagrada. Sim, E a gente ainda não tocou nessa palavra sagrada. O que que é uma palhaçaria sagrada? A gente já falou dela, é paralelo a isso. eu vou, eu vou tentar. Na quinta-feira agora, eu fiz uma palestra num templo maçônico e, e um dos irmãos lá perguntou para mim assim: quem te sagrou sacerdote? Aí minha pergunta de volta ali, tá no Instagram isso daí. Uhum. O sagrar é coisa de deuses, o sacerdócio é coisa de homens. A palhaçaria sagrada é uma coisa que vai além de qualquer coisa que a gente consiga definir. É a manifestação do invisível, Uhum. o que foge da nossa natureza compreensível e se manifesta através de nós. Seja ela um animal, um espírito animal, seja ela um espírito Uhum. ancestral, seja ela um espírito. Eu estou chamando de espírito os invisíveis, né? Seja ele um deus, seja um elemental, seja o que for. Aquilo que a gente chama de sagrado, aquilo que a gente não compreende, a gente vê como maior que a gente. Sim, A palhaçaria sagrada são esses palhaços que estão num campo no mundo das ideias que a gente não consegue observar, que a gente não consegue compreender tamanha a grandiosidade deles. Seja ele se manifestando para curar, seja ele se manifestando para denunciar, seja ele se manifestando para quebrar a ordem das coisas, uhum. usando o caos para reorganizar.
a cabeça, um corpo, uma comunidade. O sagrado, eu acredito que está no reconhecimento do ser humano em ver alguma coisa como intangível, grande o suficiente, como uma força da natureza que a gente não consegue compreender. E você acha que essa força, esse, vamos chamar de força palhaça, a força do palhaço, ela aparece em diferentes tradições? Você acha que tem palhaços diferentes em tradições diferentes dentro de rituais, dentro de mitologias? Óbvio, Loki é um que me vem à mente agora, porque é um trickster e etc. Você tem o trickster, mas Hermes, você tem o Deus, o Rei Macaco, você tem aqui no Brasil, você tem algumas manifestações também em comunidades indígenas, você tem Exu, no Teatro Kabuki você tem algumas coisas, na Comédia dell'arte você tem algumas coisas também, inclusive tem uma das máscaras da Comédia dell'arte que tem um proto-chifre, né, Uhum, ou um resto de chifre, né? Que vem existe a possibilidade de ser um chifre que caiu ali de Dionísio, né? Então, assim, sim, você tem essas manifestações em diversas culturas. Nos indígenas norte-americanos, você tem o corvo, você tem o coiote, você tem manifestações não somente humanas, mas manifestações animais. O saci, né, sim. que prega a peça, né? São todas manifestações desses. Cala a boca, mano. Ai, ai, salve Dolinho, salve Dolinho. Então, assim, você tem vários elementos surgindo em diversos locais do planeta e se renovando a cada tempo, né? Se reciclando para continuar se manifestando, para continuar existindo. Imagina se você extingue uma força dessa, não é possível. Ela vai, ela vai surgir mesmo que seja, Sai de um lugar e só surge de novo, né? não só surge de novo. Tá aí Jeová um que não nega, né? Exato. Né? Tá aí, Sangulik e Cirilo também correndo por aí para cima e para baixo. exatamente, exatamente. Né? Você tem o cirílico e o palílico. Exato. Tá falando merda outro dia. Ah, riso é contagioso. As pessoas daqui a pouco vão ter que desligar isso porque vai estar todo mundo rindo por uma hora sem parar. Ah, E, e essa é a parte legal do negócio, né? A igreja dos subgênios, né? sim, A igreja dos subgênios, ela é exatamente, ela é uma igreja séria, a gente sabe disso, né? Que faz pregações muito sérias, que tem um exato. conteúdo que é extremamente contagiante Sim. e que faz exatamente o papel do trickster com as igrejas que se levam a sério, né? E o legal é que esse papel do trickster volta para ele mesmo. Eu lembro uma época o Stang revoltado porque ele teve a ideia de fazer alguma coisa e perguntaram para ele: Nossa, você podia fazer umas máscaras de Bob, de borracha do Bob para a gente vestir e tudo mais. E ele virou. A última vez que eu fiz isso, vocês falaram que ia ser legal ter uns bonecos de papel machê do Bob de 3 metros de altura para vender e eu tô com a casa cheia e ninguém nunca comprou. E aí ele fica numa casa cheio de bobs de 3 metros de altura. Divertidíssimo isso, né? Essa é a brincadeira do negócio. O trickster, ele se coloca no erro exatamente para que as outras pessoas se divirtam com o próprio, né? É, a palhaçada não é só para os outros, né? Você pode usar em si mesmo isso daí, o Ah, famoso. no hospital, a gente faz uns negócios, por exemplo, eu sou péssimo tocando violão, péssimo, eu sou horrível. Mas eu levava o violão para o hospital. E às vezes a dupla chegava e falava assim: hoje, o Dr. Minduim vai tocar para você, Roberto Carlos.
Eu não faço ideia de como se toca Roberto Carlos, né? E aí você tem que inventar algumas coisas, você tem que tirar do toba alguma coisa para mostrar ali para aquela pessoa, né? Até que um dia eu saí distribuindo CD para as pessoas. Falei assim, não, tá aqui, ó, a obra é minha, a obra é minha. Era um CD virgem, porque eu não sabia cantar, não sabia tocar. Mas, e na semana seguinte, todo mundo, mas o CD não tinha nada. É óbvio, não gravei. Quem que vai querer ouvir eu cantando? A brincadeira. Um me sacaneou, eu sacaneei, eu passei a sacanagem para frente. É a brincadeira do palhaço sempre. Ah, segurando o riso aqui ainda, cara. Senão eu começo e não termino. Não, vamos embora. Cara, se os palhaços tivessem um deus, se existisse um deus dos palhaços, quem ele seria ou como ele seria? Não faço ideia. Ainda bem que eu não faço ideia. Eu acho que esse Deus seria, acho que como todo mundo. Agora eu tô tirando essa. Eu acho que ele seria exatamente como todo mundo. Acho que seria a coisa mais comum do mundo para que houvesse identificação. Porque apesar do erro, a proposta é integrar. A gente desintegra para depois integrar. Imagina que legal a frustração de você esperar o patati patatá se manifestando numa igreja e aparece o Bob. O Bob. É o pum no meio da aula de yoga, né? É o arroto quando você vai dizer gosto muito de você e sai sem querer. É a coisa inesperada que te faz pensar por que que eu saí de casa hoje. É, essa é a parte legal, essa é a parte divertida. Você quer ver como que é? Você quer experimentar o palhaço? Não precisa fazer muito, de verdade. Você quer ver Deus, o Deus palhaço se manifestando na sua vida? Coloca o nariz de palhaço e sai de ônibus. Não faça nada, não faça absolutamente nada. Não é para dar tchauzinho para ninguém, não é para fazer nada. Só coloca o nariz e vai. Ou você vai sair de carro, que é mais seguro. Bota o nariz, vidro fechado e vai. Só isso. E só observa o que acontece no entorno. Nossa, Porque, tá. Me deu agora uma lição de casa para essa semana, cara. Eu vou arranjar um nariz de palhaço amanhã. sabe por quê? Porque, como eu falei, o objetivo não é causar o riso, é causar o estranhamento, é causar a Uhum. reflexão. É a pessoa. A parte divertida não é ver o outro dando risada. Eu fico imaginando o outro lado olhando para cá e falando assim: o que esse cara tem na cabeça? Sim. Por que ele está fazendo isso? É uma manifestação política? Né? Ele tá cansado, ele tá. O pessoal prende a respiração para ver se você tá esperando para fazer uma coisa, tá criando um momento, né? E você entrar e sair e só deixar aquela dúvida que vai ecoar. Imagina, ele vai chegar em casa e falar assim: hoje eu vi um cara de nariz de palhaço no metrô. O que ele estava fazendo? Nada, estava sentado, estava lendo, né? Não está fazendo nada. Cara, que É essa genial, sementinha do incômodo que é divertido, que né? genial isso. A gente juntava eu, uma dupla minha de hospital e o Sandro, do Doutores da Alegria. A gente colocava terno, gravata, normal, uma maletinha social, maquiagem de palhaço, nariz, e a gente pegava o metrô em horário de pico. E a gente só ficava indo e voltando, a gente não tinha rumo. A gente ficava indo para um lado, para o outro, e não fazia nada. Era só três palhaços indo e voltando do trabalho, só. A gente não provocava ninguém, mas a figura em si já provoca. Era o Sim, exercício social de ver como será que as pessoas vão reagir na diante daquela coisa, diante daquela situação, né? E o estranhamento gera esse eco para depois, né? O estranhamento gera esse eco para depois, tanto que a gente está aqui genial.
depois de tantos anos contando histórias de palhaço ainda, Sim. né? Falando em história de palhaço, da onde vem o palhaço, se a gente for falar historicamente? Ele é invenção do Oriente, do Ocidente, ele apareceu no mundo todo e ninguém sabe de onde veio. Depende do que a gente está definindo como palhaço. Porque se você parar para pensar que antigamente, aí eu estou indo para o Paleolítico lá, quando as pessoas se vestiam para contar como foi uma caça e uma caça deu errado e todo mundo se divertia junto, aquilo já era uma Já era. encenação do erro, Sim. né? Já era uma encenação do erro. Ah, então, algumas pessoas já eram figuras marcadas desse erro. Talvez elas até se manifestem no mesmo período das primeiras figuras xamânicas, né? Tem Uhum. figuras xamânicas na Cordilheira dos Pirineus lá, de homens vestidos com roupas de cervo e galhada, e outras Sim. pessoas sentadas em volta. Eles estavam teatralizando alguma coisa, né? Seja uma caça, seja um erro, seja um cômico, seja uma morte, seja alguma coisa. Essas figuras já apareciam para mostrar o sucesso e a falha do ser humano. O Uhum. sucesso é uma história heróica, a falha, ela é um drama ou ela é uma comédia. Então você já tem princípios aí de, de talvez uma palhaçaria surgindo. Sim. Palhaço de nariz vermelho que a gente conhece, ninguém sabe exatamente onde surge. Palhaço vem de paglia, né? Que eram o enchimento dos colchões da, da Itália antigamente, e os palhaços eram pobres, eles usavam, essa é uma das mitologias, usavam as roupas feitas de tecido de colchão. Os Pagliatti, né? E aí, e assim, geralmente elas apresentam. Uma das histórias fala que um dos artistas tinha que se apresentar naquele dia e, e ele não sabia, o artista, o cara que fazia a cavalgada lá faltou, colocaram ele no lugar, só que o cara tava bêbado, então ele tava com o rosto inchado, nariz vermelho, ele tava todo. E ele subiu no cavalo e foi um desastre. Só que o público adorou ver o desastre, né? Uhum. O dono do circo falou: você volta amanhã para replicar isso. Você vai voltar amanhã para cometer os mesmos erros. E isso é uma das histórias do surgimento do palhaço tradicional que a gente conhece. Já quando a gente vai para. E é muito. Eu gosto disso, porque palhate vem de palha, nascido Uhum. de palha, né? O Thiago tinha perguntado também. Nascido em berço de palha, desse rústico, desse pé no chão, desse pé na terra. Clown também vem de Claude, vem desse lugar mais rústico também. Uhum. Essa figura que depois ela foi aprimorada, o Chaplin, que não sei o quê, o palhaço de palco, que é aquele mais delicado, que trabalha pequeno, mas o palhaço ele vem desse rústico, do pé no chão, do pé na terra, do movimento maior da natureza, da Xamã. expansão maior da natureza. Palhaço é o xamã, não tem como. O xamã é aquele que se pinta, é aquele que se transforma para transportar as pessoas que estão assistindo para uma realidade paralela, onde elas vão sair dali com algum tipo de, vou chamar de cura Cura. para sua dor, seja ela do humor, seja ela física ou espiritual. O Caio trouxe aqui uma pergunta, às vezes eu paro para pensar. Ele perguntou por que os palhaços dão tanto medo. Eu comecei a pensar nisso se não é algo cultural que começou nos últimos 20 anos, que de repente todos os sitcoms tinham alguém que falava que tinha medo de palhaço desde criança e os hits da vida e tal, ou se é algo da natureza do palhaço que vem destruir aquilo que é seguro, a realidade que a gente tem em volta da gente, e por isso é uma coisa que assusta, porque é o lobo mau que vai soprar a tua casa de palha, né? O palhaço ele é o caos. O caos no sentido de você não sabe o que vem ali. Sim. Imagina, vou pegar o pequenininho, a criança. Você vê um homem grande, Uhum. com a cara pintada,
com, teoricamente, o rosto deformado, é um nariz gigante, a sobrancelha diferente, um chapéu torto, barrigudo, perna fina, andando esquisito, já não é uma coisa muito agradável. Ele é um desarranjo do funcionamento natural da coisa, ou melhor, ele é um desarranjo do ideal, né? Uhum. Então ele desafia a lógica, ele desafia a regra. Ele vai colocar diante de você aquilo que é improvável. A gente não tem medo do escuro, a gente tem medo do que está no escuro e a gente não Tá consegue no ver. escuro. O palhaço, ele é a escuridão, então você não sabe o que vem depois, né? O medo do palhaço, ele é muito, ele é muito natural, ele é muito possível. Chama courofobia, né? Medo de palhaço. Provavelmente o medo pode esbarrar no medo da autoidentificação, Uhum. o medo do espelho, o medo do desconhecido, o medo da surpresa ali, o medo de ser surpreendido, o O medo da. medo daquela criatura completamente alienígena existindo no mundo com pessoas normais É. e não deveria estar lá. É exatamente o palhaço, eu gosto, o palhaço ele coloca todo mundo numa saia justa, mas com poesia, Uhum. né? O bufão não, o bufão ele te caga e te expõe. O Sim, palhaço ele é mais delicado, ele é mais sutil, ele é mais gentil, mesmo que seja para te colocar no. E no devido lugar. uma diferença, ah, eu quer ver? O, uma coisa que eu, como palhaço, faria se eu te encontrasse. Até o barrigão aqui, eu ia virar para você, nossa, olha como a gente combina, né? Olha, eu e você, barrigudo, barba, careca, caramba, olha, a gente combinou antes de sair de casa, né? Brincaria assim. O bufão, ele já vem dando porrada. Caramba, não vai cuidar da sua barriga, não? Pô, mas O famoso emagreceu porque não parece. é, não essa senhora, ele vai denunciar onde está o problema. E aí, pizza hoje à noite? Porque pelo visto você não está cuidando, né? Então, vamos aí. Ele vai alfinetando. Ainda é divertido, ainda é brincadeira, mas ele não tem o cuidado do espelho necessariamente. Sim. O palhaço ele te acolhe e ele te espelha. O bufão ele vai cortando. E além do bufão, o que que tem? Tem o sem noção total, o filho do caos correndo e gritando, ou tem sempre um pé ainda no cuidar do outro? Então, assim, se a gente pensar na palhaçaria sagrada ou no Uhum, palhaço como arte, uhum, até o que grita tem uma função social. sim. O palhaço ele não existe sem público, ele não existe sem plateia, né? Então, até o que grita ele tem uma função social. A gente só deve tomar cuidado porque assim o palhaço ele é muita coisa, mas ele não é qualquer coisa. Uhum, A gente não tem que confundir insanidade, loucura, abuso com palhaçaria, sim. né? E aí é onde acho que fica o limiar de quem da responsabilidade do artista e do xamã, Uhum, de quem incorpora e de quem veste. Porque você pode sair correndo que nem louco, o que que é? Não sei lá, né? Acho que um pouquinho da minha sanidade fugiu, né? Você pode sim. brincar com isso também. A gente só tem que tomar cuidado para que isso não se torne criminoso. E eu não tô, não criminoso socialmente só falando. Criminoso para que não se torne uma ofensa, para que não se torne um machucado. Uhum. Ah, Pensando, a gente falando de cura até agora, e você falou agora de machucado, você considera isso um erro, um fracasso na palhaçaria sagrada? Ou isso é um efeito colateral, porque até os erros têm um valor dentro da palhaçaria?
O que que seria um erro? Um machucado? O que você falou agora, que você falou machucado, e aí eu pensei, a gente estava até agora falando de cura sempre. A cura é uma forma de cura. Quando você usa o palhaço e machuca alguém, se isso é um erro, se isso tem um lugar. Vou tentar fazer uma comparação. Nunca pensei nisso dessa forma. Quando a gente abre alguém para uma cirurgia, a gente está machucando ela para tentar tirar dela alguma coisa que não é boa ou para corrigir alguma coisa que tá fora de funcionamento. Uhum, Às vezes a gente precisa olhar para onde a gente não gosta. Eu não acho que, por exemplo, um hospital seja esse tipo de local, sim, né? O hospital, o palhaço de hospital é um palhaço de acolhimento, não é o local de provocação. sim, Mas quando você pega, por exemplo, espetáculos de palhaço mais adultos, tem um dos Parlapatões que chama Prego na Testa, sim. né? Aí sim, eu já vi casal saindo do espetáculo porque não aguentava as verdades que os caras colocavam ali. É Uhum, machucar, é machucar, mas não deixa de ser verdade, sim. né? Então, poxa, o Exu não te fala um monte de verdade que às vezes te faz chorar, te incomoda, que você vai para casa, filho da puta, falou não sei o que para mim, não é verdade. Depois de uma semana você fala, cara, será que é? Nossa, e Né? você acha que o palhaço tem esse link, esse elo com a verdade é o limite, é o que deve ser buscado? O palhaço, ele, na verdade, o palhaço, ele, eu acredito que ele seja a verdade potencializada. Ele não é uma mentira. O palhaço, ele é a verdade potencializada. Só que ela é tão potencializada que ela rompe o Hum, limiar da realidade. Ele rompe ou melhor, do aceitável. Ele passa do aceitável. E aí você fantasia. É como se você sentisse um amor tão grande que ele começa a ser novelizado. Ou quando você sente uma dor tão grande que seu cérebro fala: não aguento mais, eu vou desligar. e aí para. Responde a pergunta eterna dos filósofos: existe uma verdade? O palhaço não responde isso, ele pratica, né? É. O palhaço ele caminha para esse lado. Bom, Caramba. ah, Ah, o só Caio chegou. A gente começou a conversa falando do palhaço, o primeiro arcano do tarô como louco. Você vê ligação nos dois, um justifica o outro. justifica, justifica. O, o palhaço, o louco andando na beira do abismo, Uhum. entre a vida e a morte, entre a realidade e a insanidade. O cachorro pulando na perna e ele olhando para o sol que tá bonito. O cachorro olhando para a perna, eu vejo como um instinto puro do ser humano também. É aquela coisa mais crua, animalesca, Uhum. selvagem, né? O carregando aquela trouxinha de roupa nas costas. A casa dele, tudo que ele pertence cabe numa trouxinha de roupa, né? Porque o que importa é a relação agora, aqui e agora. Ele não planeja o futuro. Ele só quer viver o que ele tá. Por isso que ele tá olhando para o céu mesmo que o cachorro esteja mordendo. E que o Porque daqui a abismo pouco, esteja na frente, né? o que importa é a relação que você tem agora. Por isso que aquela trouxinha é tão importante. Eu vejo essa trouxinha. O que que eu tenho para te oferecer agora, aqui nesse momento? A gente pode até planejar o futuro, mas vamos curtir aqui agora? Como que você Uhum. está se sentindo? O que que você está vivendo? Né? Onde dói? Onde que te faz feliz? Qual que é o seu sonho hoje? Amanhã você me conta o seu sonho de amanhã, mas e o de hoje? Qual que é? Sim. Né? E ele está exatamente nesse caminho, entre o sim e o não, o bem e o mal, o aceito e o não aceito, né? Sempre considerando essas possibilidades. Porque o que você me propuser, eu tô com você. Não importa se é cair ou se é andar. Você Uhum. falar vamos, eu falo vamos. Tá junto comigo? Tô. Você tá pronto? Sempre. Né? Ele Cara, vive. isso daí, o que você falou, me lembrei de uma passagem, eu te falei, tô me metendo com
Sempre tive um pé no taoísmo, agora estou mergulhando mais fundo. Tem uma passagem que é o entre um sim e um não, qual é a distância? Entre o bonito e o feio, qual é a distância? Entre ganhar e perder, qual é mais doente? Que é esse momento entre, você não está pensando de um lado certo e errado, hoje, amanhã, é o entre sem nome, né? Uma vez, uma aula de psicologia comportamental, a, a gente tava fazendo registro de alguma coisa, de alguma anotação, e aí a professora perguntou, mas a pessoa fez tal coisa? E eu respondi para ela, ela tentou. Ela falou assim, não existe tentar. Ela fez ou ela não fez, né? Aí eu falei assim, mas ela tentou, ela fez o movimento. Ela falou, então descreve. Fez o movimento assim, assim, assado. Descreva o que aconteceu, Uhum. porque a inferência do tentar é minha. O ato, ele existiu. Se ela Sim. conquistou, se ela não conquistou, é uma outra coisa. Mas ela agiu como? Uhum. Né? Então, assim, o meio do caminho, às vezes, é pura inferência, ele é pura fantasia. É sim e não. É abismo e terra. Não tem, eu tô meio caindo. Ou você tá caindo ou você não tá. Ou não tá. Exato. Não tem talvez, não tem o que será, ou como seria, por quê, nem nada. É, tá lá na hora. Não tem meio morto. Exato. Por mais que você esteja no processo de morte, você ainda está vivo. Tem até uma história, o Thiago conhece, eu contei, já mostrei foto para ele, mas depois eu te mando, não dá para expor. A gente conheceu no Hospital São Paulo um menininho. A gente chegou um dia, era um corredor gigante. E ele tinha tráqueo, tinha um furinho na traqueia. Então eu nunca ouvi a voz dele. E ele tinha que ficar andando aquilo ali, e a enfermeira, o pai, ou alguém ia com um cilindro, sempre andando atrás dele para ele exercitar o pulmão. E eu andava com uma buzininha, sabe aquelas buzininhas de bichinho? Uhum. E eu sempre andei com algumas no bolso, e um dia eu tava com uma buzininha daquela, e no meio de uma conversa, eu apertei o nariz dele e falei, ah, não acontece nada, eu aperto o meu. A hora que ele apertou, eu falei, meu Deus, o dedo dele é mágico, né? Caramba! E aí ele foi no outro palhaço, né? O outro palhaço também tinha buzina. E aí tentou na mãe, na enfermeira, no médico que estava passando, na mulher da limpeza, e o dedo dele era incrível, funcionava mesmo. Ele apertava e buzinava. Toda vez que a gente encontrava aquele menino, a gente conheceu ele, ele tinha 2 para 3 anos. Ele apertava o nariz e falava, né, a gente, meu Deus, cara, você é incrível, que dedo maravilhoso. E ele ia para casa, voltava para o hospital. Então a gente teve muitos encontros, né, durante uns 2, 3 anos de encontros ali. Um dia a gente bateu na porta do quarto dele. Eu não, nós estávamos em 3 palhaços. Bati na porta do quarto, né? A gente pode entrar. O pai estava deitado, estava sentado numa cadeira, apoiado aqui na cama. A, a cortina, né? A coisa estava meio aberta ali, então estava meia luz. Ele deitado com a mão aqui em cima, mas ele já estava cinza. Ó. A Hum, pele já estava, você via que não estava bem. E aí e aí, cara, tal, como que você tá, né? O pai já tinha deixado a gente entrar, a gente conversou com ele, tocamos algumas músicas, conversamos com ele ali e tal. E aí ele tava com a mãozinha aqui assim, eu falei assim, cara, antes da gente ir embora, tem alguma coisa que você queira fazer? Ele tava com a mão aqui assim, ele levantou o dedinho, assim. E aí os 3 palhaços foram lá e fora, fora, fora. E aí a gente saiu do quarto. A gente saiu do quarto, entramos no quarto do lado, fomos visitar outra criança, demoramos uns 15 minutinhos. Na hora que a gente saiu do outro quarto, a cama dele já estava no corredor. nossa. Nossa.
E aí que eu falo que assim não tem meio vivo e meio morto. Sim. Ele faleceu nesse intervalo de 15 minutos que a gente tinha passado no quarto, depois do quarto dele. 15 minutos antes ele estava brincando com três palhaços. No processo de desligamento dele, ele estava brincando com o palhaço, né? Você entende esse canalzinho, cara? É muito louco isso. Assim, eu tenho foto dele revelada, que eu deixo guardada aqui para lembrar, sabe, do desbravamento daquele menininho da vida. Assim, pô, ele tava no processo e ainda assim ele tava brincando, filho da puta, cara. Né? E às vezes a gente tem alguma coisa e a gente fala, meu Deus, hoje eu vou parar a vida. É, exato. Ele foi muito melhor do que qualquer outra lição de palhaçaria que eu possa ter tido em qualquer lugar. Ele distorceu a realidade e usou o caos a favor dele, Sim, né? E olha, sim. e estamos aqui depois de tantos anos falando dele ainda, fazendo a história dele continuar sendo contada. Aí você vê o que que é poder, o que que quem é forte, né, cara? Você vê que o palhaço não era eu. O palhaço tava muito além de mim, tava nele, não tava em mim. Ele que me contou uma história, não fui eu que contei uma história para ele, Sim. né? É louco isso. Depois eu te mando a foto pra você ver. Ah, quero ver, quero ver. E falar em contar história, teu livro, cara. Fala do teu livro pra gente. Cara, o Palhaço e o Xamã, ele começou a ser escrito com essas histórias, na verdade. Uhum, Algumas delas, se eu não me engano, essas histórias que eu contei, mas algumas estão no livro. Para que a gente possa entender o palhaço desde essa loucura, desde essa discrepância da realidade do cérebro humano, até se tornar arte, até se tornar xamã, até se conectar com os deuses, né, e até atingir outras pessoas. Eu comecei a escrever esse livro, era para ser um livro só de palhaço, mas eu não consegui fugir, né? O uhum. xamã acaba puxando ali, acaba trazendo isso junto. O como que a gente pode utilizar essa essa palhaçaria a nosso favor, mesmo que você não seja xamã, não seja palhaço, o como que você pode colocar isso para funcionar na sua vida. Não é um livro de autoajuda, né? É um livro sobre arte onde você pode se identificar em muitos pontos, né? Na verdade, eu fujo da autoajuda, né? Mas ele não. Acho que a proposta do livro, desde o começo, era comunicar o que é o palhaço para pessoas que não querem entrar na parte artística, mas querem entrar na parte interna dele. É antes da máscara. Sim. É antes da máscara. O livro tá na Amazon. Eu acredito que ele seja publicado fisicamente, ah, ou no final do ano, ou no começo do ano que vem, pela Diamond. Uhum. Ele já está na Amazon já para quem é leitor do Kindle. Já está lá tem algum tempo. O Thiago, inclusive, que fez também o prepúcio do livro, Opa! ele fez o prefácio do livro. Meu irmão Eu ia falar, é o anti-batismo, né? Em vez de você fazer a fimose, você põe um prepúcio no livro, então. fez o prepúcio do livro. É nosso irmão de batina. Sim, Ah, então não tinha como não ser, né? Mas o livro está lá. E se você ler esse livro, se qualquer pessoa pegar esse livro, se gostou, se não gostou, se comenta, faz uma reflexão, não para no primeiro, no primeiro capítulo. Vai sim, além, vai além. Seja honesto com você mesmo e com o livro. Se não gostou, abandona. Foda-se o livro. Livro é só papel e história escrita, mas assim, tenta entender o que que aquilo contribui e o que que aquilo reflete de você. Até na rejeição. Por que que você não quer ler aquilo? Por que que aquilo te incomoda? Por que que aquilo te faz bem? Por que que aquilo te faz mal? Isso é palhaçaria pura.
Uhum. Isso é palhaçaria pura, né? É você é olhar para você através de alguma coisa, no caso, um provocador, um nariz vermelho, literalmente na capa do livro, um nariz vermelho, e entender o que que faz aquilo na sua, como que aquilo risca a sua identidade. Boa. E aí, se Boa. quiser bater papo, depois me chama no Instagram, em qualquer lugar. Vamos. Eu gosto de conversar, então, pô, não entendi tal coisa. Me chama lá. Gostei de tal coisa, me chama lá. Ah, quero meu dinheiro de volta. Boa sorte, me processo, brincadeira. Entra na fila, né? Entra na fila. Tá certo. Certo, senhor? André, muito bom conversar com você, cara. Tamo Assunto, junto. nossa, pra lá de animal. É Essa isso. semana vai ter alguém andando de nariz de palhaço, pelo menos um por aqui, pra cima e pra baixo, por uns Fotográfico dias. mostra. Opa, fotofraude, né? Vamos Opa, essa é a parte registrar mais isso. legal, cara. Legal. Ah, e aí depois me conta como foi. Conto. Cara, de todos os absurdos que eu já fiz na vida, o nariz de palhaço eu acho que é a coisa mais simples, eu acho que vai ser uma das mais, as respostas mais fortes, assim, de. É divertido. Você sabe, eu brinquei, eu contei, né, falei rapidinho, minha esposa, quando eu tava noivo, minha esposa, ela me viu no teatro, eu tava usando maiô de oncinha, Uhum. orelhinha de coelho e pompom na bunda. Ela falou que ela viu e falou assim, é esse cara. Eu falei, puta, que autoestima baixa que ela tava naquela época, cara. E aí depois eu acabei conhecendo ela no colégio onde ela deu aula, mas ela me viu a primeira vez, o Thiago brincou, né, o que que palhaço é, ladrão de mulher, né? Sem querer, o palhaço que acabou me levando até ela e a gente tá junto até hoje. Opa! Legal pra caramba. Mesmo brigando com a louca do Uber, né, cara? A louca do Uber a gente deixa no Uber. A gente só traz pra dentro de casa aquela que se apaixonou pelo palhaço. Que é Exato. o circo. Tá certo, então, André. Muito bom falar. Vamos nos falando e agradeço a todos que assistiram. Sempre que precisarem. Beijo. Até a próxima, pessoal.